O Japão é formado por um arquipélago na Ásia Oriental, constituído de mais de 6.800 ilhas. As principais são Hokkaido, Shikoku, Kyushu e Honshu, que representa mais de 60% do território e é onde estão localizadas as principais províncias. O relevo do país é bastante acidentado e a sua superfície é montanhosa. O país é banhado ao norte pelo Mar de Okhotsk e a oeste pelo Mar do Japão, que o separa da Rússia e das duas Coreias. Ao sul está o Mar da China, que o separa da China, e a costa leste é toda banhada pelo Oceano Pacífico. Em relação à população japonesa, ela tem uma das mais altas expectativas de vida do mundo, cerca de 80 anos para os homens e 86 para as mulheres. Mais de 23% da população está acima dos 65 anos, o que mostra que o país passa por um processo de envelhecimento populacional. A sociedade japonesa é considerada essencialmente urbana e bastante industrializada, visto que mais de 3/4 da população vive em cidades. Além disso, é notável o alto nível de educação dos japoneses, além do seu alto poder aquisitivo. O país conta com um dos maiores PIBs per capita do mundo e é responsável por cerca de 11% do consumo mundial de produtos de luxo. O Japão é a terceira maior economia do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. O seu PIB é formado principalmente pela manufatura, pela área de serviços, pelo comércio varejista e atacadista e pelos bens imóveis, totalizando mais de 60% da riqueza do país. A moeda japonesa é o iene. R$1 equivale a aproximadamente 35 ienes e $1 equivale a aproximadamente 109 ienes. A inflação do país é considerada baixa, em cerca de 0,5% ao ano. A previsão é de que chegue a 2% ao ano até 2020. A indústria tem papel fundamental na economia japonesa, mesmo que enfrente a competição crescente dos países vizinhos. Com a valorização do iene, diversas empresas têm transferido sua capacidade produtiva para outros países asiáticos. O Japão é um dos países outorgantes e que confere tarifas especiais no Sistema Geral de Preferência. Tal sistema é um acordo realizado pela ANTAD, segundo o qual países desenvolvidos concedem descontos totais ou parciais no imposto de importação sobre determinados produtos originários de países em desenvolvimento. O sistema bancário japonês é formado por 3 eixos: o Banco do Japão, ou Bank of Japan, as instituições financeiras privadas e as instituições financeiras públicas. O Banco do Japão é responsável pela política monetária do país, enquanto as instituições privadas são responsáveis por depósitos e financiamentos a pequenas e médias empresas, além de operarem como bancos regulares. O transporte rodoviário é atualmente o principal meio de transporte de cargas do Japão, contando com mais de 1.200.000 quilômetros de estrada, com um índice de pavimentação de quase 80%. A rede ferroviária japonesa é um dos meios de transporte mais eficientes do mundo, com trens modernos e de alta velocidade, os chamados trens-bala. São cerca de 27.000 quilômetros de ferrovias no país. A maior parte das importações, no entanto, é feita por via marítima, já que o país é um arquipélago. Por isso, o Japão conta com portos modernos e bem equipados. Também são modernos e bem equipados os aeroportos japoneses, sendo os maiores o de Narita, na região de Tóquio, e o de Kansai, na região de Osaka. O Japão é uma monarquia parlamentar inspirada no modelo inglês, e seu líder é o imperador Akihito, desde 1989. A Constituição do país está em vigor desde 1947 e os poderes estão divididos em gabinete, representando o poder executivo, dieta, representando o poder legislativo, e o Supremo Tribunal, representando o poder judiciário. O Japão é membro de diversos acordos e organizações internacionais, como a ONU, a APEC, o FMI, a OMC, a ANTAD e outros. O Japão é reconhecido por seu alto nível de tecnologia. Isso é devido principalmente aos investimentos públicos e privados em pesquisa. Cerca de 3,6% do PIB japonês é destinado à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, e muitos programas de ponta são coordenados por empresas privadas e universidades. O país possui uma das mais eficientes redes de transmissão de dados do mundo. Apesar de ser conhecido pelo uso de energia nuclear até o desastre de Fukushima, o Japão é muito dependente de fontes externas de energia. Dados mostram que o país importa cerca de 90% das necessidades de energia primária. O comércio exterior tem um peso muito grande na economia japonesa, uma vez que o país tem grande dependência de importação de energia e alimentos.
Segundo dados de 2010 da OMC, o país teve o quarto maior volume mundial de exportações e o quarto maior volume mundial de importações de produtos. Apesar do tempo decorrido desde então, a importância do Japão no comércio mundial não sofreu grandes quedas. Além disso, o Japão é uma grande porta de entrada para o mercado asiático, uma vez que os países da região se espelham em tendências e comportamentos de consumo japoneses. Os maiores destinos de exportação dos produtos japoneses são a China, os Estados Unidos, a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Tailândia. Como podemos ver, a sua relação de exportação é maior com o continente asiático. Os principais produtos exportados pelo Japão são os equipamentos de transporte automotivos, as máquinas e equipamentos e os produtos eletroeletrônicos, que juntos somam mais de 60% das exportações do país. Quanto às importações, os seus maiores parceiros são a China, os Estados Unidos, a Austrália, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Os principais produtos importados são combustíveis minerais, produtos eletroeletrônicos e produtos químicos. É importante salientar que no processo de importação para o Japão, dificilmente o produto chegará diretamente ao consumidor final. O método mais comum é a importação através de atacadistas ou trading companies, onde o produto seguirá para o varejo e só então chegará às mãos do consumidor final. O comércio entre o Brasil e o Japão apresentou crescimento nos últimos anos. O Japão é o sexto maior país de destino das exportações brasileiras e o sexto maior país de origem das importações brasileiras, parte por conta da complementaridade das duas economias. O Japão é o quarto maior responsável pelos investimentos externos diretos no Brasil, principalmente na área de recursos naturais, no agronegócio, na área de energia e no comércio eletrônico. A relação de comércio entre os dois países apresenta uma forte característica relacionada à natureza dos produtos. Enquanto as exportações brasileiras ao Japão são representadas principalmente por produtos primários e semi-manufaturados, as importações que o Brasil faz do Japão são de produtos manufaturados e com alto valor agregado. Cerca de 20% das exportações brasileiras ao país são representadas por empresas com representação japonesa, enquanto boa parte das exportações japonesas ao Brasil são relacionadas ao comércio intrafirma, ou seja, empresas japonesas com filiais no Brasil. Em relação às práticas de vendas no país, os meios de comunicação com maior alcance de público e mais indicados para o marketing são a televisão, o rádio e os jornais. No entanto, uma vez que as importações têm alta relação com os atacadistas, podem ser interessantes campanhas de marketing com foco neles. Outro método de inserção no mercado são as feiras, que dão visibilidade e mostram consideração e compromisso com o mercado japonês. As formas de contrato de comércio mais utilizadas são o FOB, o CIF e o CFR, e a forma de pagamento mais comum é por carta de crédito. No entanto, é claro, tudo isso é negociável. É importante que se saiba, antes de entrar no mercado, que todos os catálogos e materiais publicitários devem estar em japonês, mesmo aqueles direcionados aos atacadistas. Isso demonstra respeito à cultura nipônica. Os principais meios de entrada no mercado japonês são através de filiais, sociedades de obrigações limitadas, joint ventures, licenciamentos ou subsidiárias, como sociedade anônima ou companhia de responsabilidade limitada. As principais notícias recentes relacionadas ao Japão são sobre sua relação com seu país vizinho, a Coreia do Norte. De forma muito resumida, esse conflito tem origem no século XX, quando foram criadas a Coreia do Sul, capitalista, alinhada aos Estados Unidos, e a Coreia do Norte, socialista, alinhada à União Soviética. Desde a dissolução da União Soviética, a Coreia do Norte põe em prática seu programa nuclear, alegando que seria apenas para sua defesa e para possuir um maior poder de barganha frente às grandes potências internacionais. No entanto, desde a posse de Donald Trump, os Estados Unidos têm sido mais duros em suas represálias aos testes nucleares norte-coreanos. O papel japonês é de apoio e alinhamento com os Estados Unidos, e o país se vê diretamente envolvido no conflito por ser vizinho da Coreia. Assim, os testes nucleares e as bombas coreanas poderiam facilmente atingir seu território. Agora que já temos um bom conhecimento do país, podemos indicar algumas recomendações para empresas que queiram se inserir no mercado japonês. Em primeiro lugar, é essencial ter visão de longo prazo e paciência, visto que os negócios no Japão costumam levar certo tempo para atingir sua maturidade. Além disso, é essencial que se tenha etiqueta e respeito à cultura do país, já que os japoneses são muito ligados à sua cultura.
Como em qualquer país, é necessário conhecer o mercado e suas peculiaridades antes de fazer qualquer investimento. Por fim, as empresas brasileiras que queiram investir no Japão podem sempre procurar apoio com a Embaixada Brasileira ou com empresas japonesas dispostas a fazer acordos de cooperação.